E aí, pessoal, tudo na paz? Espero que todos vocês aí estejam com saúde, com tranquilidade, cumprindo a quarentena. Daqui a pouco tudo melhora, tudo volta a ser como era antes, talvez até melhor, né? A aula da gente de hoje vai ser sobre o islamismo, né? O islamismo que é uma das religiões mais novas do mundo, né? Principalmente se comparado ao catolicismo, ao judaísmo. Então o islamismo é uma religião muito recente, né? Muito nova. E para a gente entender, né, começar a entender o islamismo, a gente precisa entender e diferenciar que nem todo árabe, né, ele é islâmico, correto? E nem todo islâmico é árabe, ok? Porque árabe é uma etnia, é quem nasce na Península Arábica, é quem nasce na Arábia Saudita, no Iêmen, Omã, Catar, essa galera é árabe. Não necessariamente um cara que nasce na Arábia Saudita vai ser islâmico, pode ser um ou outro ali católico, tá? Então, árabe é um povo, é uma etnia, tá? E islamismo, aí sim é uma religião. Eu posso ser brasileiro e posso ser islâmico, certo? Eu posso ser da Península Arábica e não ser islâmico. Então a gente tem que aprender a diferenciar para não achar que só tem islamismo lá no Oriente Próximo e que todo árabe tem a mesma religião. Não, tá? E outra coisa, gente, nem todo cara que é do islamismo ele é um terrorista, tá? O terrorismo são pessoas que acham que só conseguem difundir, que só conseguem disseminar sua religião através da violência. Nem todo islâmico é terrorista, nem todo islâmico ele vai agir com esse extremismo de violência, tá? Então, galera, para a gente compreender melhor, a gente tem que entender como era a Península Arábica antes dessa religião fundada por Maomé. Antes, a Península Arábica, né, vocês podem perceber que tem uma área que é deserto, né? É um clima muito quente. Então, antes de Maomé, antes da religião islâmica, a Península Arábica ela era dividida, tinha vários tribos nômades, né? Tribos seminômades, que ficavam ali, praticavam comércio, né? Tinha uma política, então, descentralizada. Você não tinha na Península Arábica uma pessoa mandando, você tinha várias tribos e cada tribo dessa tinha seus próprios deuses, ou seja, eles eram politeístas. Nessa Península Arábica, ou seja, nessa Arábia pré-islâmica, a gente tem pequenas tribos, cada uma dessas tribos com suas próprias crenças, com seus próprios deuses. Não existia a crença em um único Deus, eles eram politeístas. E cada tribuzinho dessa era patriarcal, galera. Patriarcal significa que o homem mais velho dessa tribo, mais experiente, era ele quem mandava, da qual o homem é mais importante, a mulher. Show? E todas essas tribuzinhas, galera, elas viviam do comércio. É como se aqui, ó, aqui está a Península Arábica, aqui é a tribo A, aqui é a tribo B, C e a tribo D. Cada regiãozinha dessa aqui da Península Arábica, cada tribuzinha, tinha seus próprios deuses. A única coisa que havia em comum a todas essas tribos é que no meio, né, da Península Arábica existia Meca. Meca era uma cidade que tinha um centro comercial religioso, a famosa Caaba. Então, apesar de serem politeístas, todos, uma vez ao ano, iam até Meca para professar sua religião, para cultuar seus vários deuses. E Meca, então, vivia do comércio, da venda das relíquias sagradas desses deuses, certo? Então, o poder de Meca era o comércio das estátuas, das imagens religiosas dessas várias tribos politeístas, certo? Então, Meca era um centro religioso e comercial. Isso é a Península Arábica pré-islâmica. Só que o que vai acontecer? Maomé, ele foi um cara que foi casado com uma viúva que era comerciante. Maomé, quando era criança, ele viajou muito com seu tio, então teve contato com várias partes do mundo. Depois ele vem a se casar com essa viúva, e quando ele se casa com essa viúva, ele começa a ter uma ideia mais religiosa, até que ele, um belo dia, recebe, né, a imagem do anjo Gabriel, e o anjo Gabriel fala para ele que só existe um Deus.
que esse Deus é Alá e que Maomé é o profeta de Alá. Então, né, ele vai fundar agora, né, com essa imagem, né, com essa vinda do arcanjo Gabriel até ele vai criar o islamismo. Né? Ele vai até Meca, aquela cidade que tinha como recurso a venda de várias imagens de vários deuses. Ele vai até lá, Meca, e fala: olha, todas essas imagens de deuses que tem aí, isso tudo não existe. Só existe um Deus, esse Deus é Alá, e eu sou o seu profeta. Galera, imagina como os comerciantes de Meca, daquela Caaba, não vão ficar indignados com Maomé. O cara matou o Deus de todo mundo, os deuses de todo mundo, e ainda tirou a fonte de lucro dessa galera. Então Maomé ele vai ser expulso, né? A galera, inclusive, vão mandar um camelo-bomba, né, para a sogra de Maomé, correto? Então Maomé foge, ele vai fugir, né, de Meca, indo para Iatrebe, hoje Medina. Essa fuga de Maomé de Meca para Iatrebe, a gente dá o nome de Égira. E é a partir da Égira que a gente tem a contagem do calendário islâmico. Então, a gente hoje está aqui em 2020, eles estão lá no mundo islâmico por volta de 1400 e alguma coisa, porque a Égira foi em 1622, certo? Já contando do nosso calendário. Então, o calendário nosso é contado a partir de Jesus, de Cristo. O calendário islâmico já é contado a partir da Égira, que é quando Maomé foge de Meca para Iatrebe. Show? Ele vai para Iatrebe, então. Só que quando ele vai para Iatrebe, ele já começa a difundir essa sua religião islâmica. E ele começa a aumentar o seu prestígio, começa a ver que várias pessoas estão o seguindo. Então, ele começa a ficar mais forte. E ele pensa: bom, um dia eu ainda vou voltar para Meca e vou tomar o poder. Eu estou me preparando, vou ficar fortão, vou espalhar minha religião em nome do meu Deus Alá. Depois eu vou me preparar e vou voltar para Meca e vou voltar firme, vou voltar pesado, forte. E é o que ele faz, né? Quando ele chega lá, né, e começa a difundir, ele cria força, até que no ano de 629 ele retorna a Meca. E lá depois ele chega em Meca, domina Meca, né? Acaba com tudo, com toda aqueles deuses politeístas, né? E começa a difundir essa religião islâmica que ele criou. Que tem quais são os pilares, os fundamentos, os pontos mais importantes dessa religião islâmica. Primeiro, se você é islâmico, você tem que crer em Alá, né? Um único Deus, o Deus Salvador. Se você acredita no islamismo, você tem que fazer caridade, certo? Jejuar no Ramadã. Galera, o Ramadã, o calendário deles é diferente. Então, o nosso setembro equivale ao Ramadã deles. E o Ramadã é o mês sagrado do islâmico. É o mês em que eles vão jejuar para se purificar. Eles vão jejuar do sol nascer ao sol se pôr. Tá? Então, nesse período, durante o Ramadã, eles ficam sem comer, sem beber água. Então, isso é um princípio islâmico. E outra é pelo menos ir uma vez a Meca, mas se você houver condição, se você não tiver condição, não vai ser por isso que você vai lá para o paraíso de Alá. Foi? Então, quais são os principais fundamentos? Crer em Alá, fazer caridade, jejuar no Ramadã, ir pelo menos uma vez a Meca e orar 5 vezes ao dia virado para a Meca. Então, se você é islâmico, você tem que parar 5 vezes ao dia em direção a Meca e rezar. Foi? Então, os 5 pilares aí. E qual é o livro sagrado? Se a gente aqui na Igreja Católica, do lado ocidental, tem a Bíblia, lá para o islamismo, o livro sagrado deles é o Alcorão, o Corão, certo? Que é o livro que contém todos os ensinamentos de Maomé. O que acontece? Em 632, né? Maomé morre e começa uma briga para quem vai ser o sucessor do profeta, né? Então vão surgir 2 vertentes islâmicas. Uma mais radical, que acha que para suceder Maomé tem que ser herdeiro do sangue direto de Maomé. Para ser o novo profeta tem que ser filho de sangue do profeta. E os sunitas não, já acreditam que basta ser uma pessoa que tenha uma forte religiosidade islâmica, que seja um bom conhecedor das leis islâmicas, que não necessariamente precisa ser do sangue de Maomé. Galera, espero aí que vocês tenham compreendido. Tamo junto.
Forte abraço, valeu!